eles estão felizes quanto eu. Se não for tanto, pelo menos mais um bocadinho. Isto era um bocadinho menos, mas deve estar muito mal. Depois vim fazer... Começámos a fazer uma revelação num vídeo que vamos projetar hoje, que ao final é uma coisa que eu não sabia. Mas fiquei a saber, a ouvir isto, e depois no fim veremos se vocês também percebem o que é. Eu acho que sim. Se eu, qualquer um percebe. Senhor. Senhor. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão nas suas ofensas. Então, alguém topou qual era a revelação? Não? Ninguém chegou lá? O Léo está a desconfiar, mas tem medo de arriscar. Eu não tenho que ir lá sem dormir. Essa já toda a gente sabia. É que Jesus falava português do Brasil. Não é? Eu não sabia. Eu pensei que ele falava aramaico, mas isso afinal é um mito. Falava bem, articulava muito bem as palavras. Perdoar, temos que perdoar sem limite. Quem é que não sabia daqui? Toda a gente. Não é? Então, pronto, este vídeo é aquele vídeo da parábola, não é? Que lemos Evangelhos, só que em vez de estarmos a ler, a gente aproveita agora as tecnologias novas que há e deixa-as rolar. Então, esta história do perdoar é algo na qual
encontramos muitas referências na doutrina de Jesus. Uma delas é esta parábola muito conhecida, não é? De perdoar até 70 vezes 7 vezes. Naturalmente, alguns faremos cálculos sobre isto, quanto é que dá, 7 vezes 70, não é? Aqueles que são mais ou menos bons em matemática saberão quantas vezes precisam de perdoar. São 490. Então este parece ser um número mágico. Não é? 490 vezes parece ser um número mágico. E isto, ficamos assim a pensar. 490 vezes, eu não sei se já perdoei 490 vezes. E ainda tenho algumas dificuldades, às vezes, em perdoar. Ao mesmo tempo, também eu não, como é que é dizer? Não mentalizo este processo. De qualquer forma, há um porquê de Jesus, porque Jesus era muito mais do que um profeta. Dizer que Jesus é um profeta, acho que é castrado, sinceramente. Jesus era um filósofo, Jesus era um psicólogo, para além de ser um altamente forte em marketing, não é? E falava em português. Então ele usou esta conta, podia ter sido outra conta qualquer. Porque nós, no fundo, cada vez que tentamos mentalizar-nos a aprender um processo, seja ele qual for, normalmente acabamos por nos perder nas contas. Não é? Qualquer mecanismo, se a gente tiver um saco de feijões à nossa frente e se nos puserem a contar feijões e a catar, dificilmente algum de nós consegue acertar no número de feijões. Porque pelo meio a gente até se esquece. Quantos ia? Não costuma acontecer isto? Deixa-me lá contar outra vez. Às vezes até se engana a dar o jogo da sueca, não é? 10 cartinhas, deixa ver, dei 10 ou 9. Aí dei 12. Quanto mais a contar, assim, fazer cálculos desta dimensão, que não é muita coisa, mesmo assim. Então isto, no fundo, ele apela a um número suficientemente grande que, X vezes repetido, é o número suficiente de vezes que leva a mecanizar um processo. Há alguma coisa que nós façamos que sejam precisas 490 vezes para aprender? 7 vezes 7, 49, toda a gente sabe de cor. Se bem que 8 vezes 6, já não sei se sabe. Já estão a tremer algumas. Já é bom. Quase toda a gente se engana, 8 vezes 7. Não é? 56. Quase toda a gente se engana. 8 vezes. É o número mais manhoso da tabuada. De qualquer forma, se nós decidirmos que queremos decorar que 8 vezes 7 é 56, se nós dissermos a nós próprios 490 vezes que 8 vezes 7 é igual a 56, nós vamos saber. E não são precisas 490 vezes. 8 vezes 7, 56. Eu, se passar 1 hora a dizer isto, eu vou saber. E daqui por algum tempo nem vou precisar de fazer o cálculo. Porque há cálculos que se fazem matematicamente e mecanicamente. Eu sei de cor. Não é? Então esta analogia ou este uso que Jesus faz no fundo à matemática é de uma... Se bem que ele me explica assim aquilo, não é? Depois lá ao outro, mas o outro se calhar não percebe nada de matemática. Não é? Então ele teve que fazer um desenho e tal, estás a ver, almoço, ver se tu não perdoar, pimas, vais ver, vais ficar sem as orelhas. Esta acoplação que faz a isto é um golpe, de psicologia. Não é? Só que é preciso esmiuçar isto, porque também, se olharmos para aquilo, limitarmos a ver isto, está bem, porque é que ele disse isto afinal? Não é? Mas, de qualquer forma, se nós conseguimos decorar 8 vezes 7, que é 56, se o tentarmos decorar 490 vezes vamos conseguir, perdoar a gente não consegue. Ou ainda não conseguiu. Porquê? Porque ainda não mecanizou. E porquê que ainda não mecanizou? Porque não quisemos. Não é? Ou seja,
Se eu não perdoo ainda, para já posso dizer, primeiro, porque não quero. Pronto. É a primeira coisa que a gente pode dizer. Não é? E está certo. Eu tenho direito de não querer. Quem é que me obriga? Não se deu para desculpa, não pode. Não podemos dizer isso também. Nós podemos fazer o que nos apetecer. Até podemos dizer isso. Agora, temos o direito de não perdoar. Temos o direito de não perdoar, assim como temos o direito de nos ofendermos. No fundo, nós temos o direito a fazer tudo o que nos apetecer. A todas as idiotias e todas as burrices que nós quisermos, a gente pode fazer. Aquilo nem ofende, nem é nada. É qualquer coisa que está para ali. São hieróglifos. Não é? Ao mesmo tempo, na doutrina de Jesus, ele diz outras coisas. Diz, por exemplo, que ao mesmo tempo entra um bocado em contradição com isto. Não é? E apela, e faz apelo, continua a ser um verdadeiro psicólogo. Manhoso. É manhoso, não é? Diz assim. Perdoa. Já alguém disse. Não é? Para seres perdoado. Perdoa até 70 vezes 7 vezes, porque se não perdoar vais perder as tuas ovelhas. Mas perdoa para seres perdoado. E ao mesmo tempo, diz assim alguns, faz o bem sem esperares retorno. Primeiro diz isto. Depois diz, já não sei qual foi a ordem. Não interessa também, não é? Diz, bem, Faz o bem sempre. perdoa. Faz o bem. Faz bem. Está bem. Mas é igual. Sem esperar nada em troca, não é? Exato. Faz o bem sem esperar retorno. Faço o bem sem esperar retorno ou perdoo para ser perdoado? E o que é que ficamos? As duas coisas. Pois, já à medida das nossas conveniências, não é? É aquilo que me der jeito. Assim está bem. Assim a gente está-se bem sempre com Deus e com o diabo, não é? Basicamente é isto. Então, temos que entender o contexto em que onde ele diz isto e a quem o diz. Por isso é que eu digo que ele é manhoso e que é um verdadeiro psicólogo, o melhor do mundo e o melhor de sempre. Porquê é que ele diz isto? Sabendo que nós devemos fazer o bem, isto é que a verdade é esta. Nós temos mesmo que fazer o bem, devemos. Ou é-nos conveniente fazer o bem sem olharmos a quem, sem esperar nada em troca, não é? Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, essas máximas todas de Cristo. Isto é verdade. Mas ele vê-se forçado a dizer uma coisa destas. Porquê? Há que esta dificuldade de mudar. Qual é a variante aqui? Aqui ele sabe que está a lidar com um bando de camuços. Este é que é o verdadeiro problema. Não é? Ele olha sabendo que nós não temos capacidade suficiente para fazer o bem sem esperarmos nada em troca. Então ele diz-nos assim, dá-nos um repousadinho. Não é? Toma lá um repoussado. Olá, toma lá um saco de repousados. Pelo menos, já que tu não... Isto são as entrelinhas todas. Já que tu não consegues fazer o bem sem olhar a quem, já que tu não consegues fazer o bem sem estar à espera de nada em troca, certo? Já que tu não consegues fazer o bem sem deixar o rastro da tua mão esquerda, para, não é? E mostras logo a outra mão para dizer quem foi. Olha, pelo menos, pensa nisto. Perdoa, porque tu também precisas de ser perdoado. Não é? E há outra máxima de Cristo que é prova disto. Que é muito conhecida também. Alguém sabe qual é? Também, não é? A caminho disto. Mas ele depois utiliza. Há uma parábola dele em que ele demonstra isto. E no fundo, faz com que as pessoas retirem o ensinamento na prática sem recorrer a jogatinas. Qual é? A parábola da figueira? Não. Essa é na Figueira da Foz.
Pensei que era uma salvação. Também não. Mas não. É. Atira a primeira pedra. A Marisa fala que é ventríloco, fala. Como é que a gente pode ouvir a Marisa? Alto? Alguém falou, agora é de ouvir, está ao lado dela. Então, ele diz outra delas, que é atira a primeira pedra. Essa partiu os todos. Não partiu ninguém que ninguém atirou, não é? Não é perceber que todos precisam de perdão. Que, até depois nós temos assim umas máximas nossas, não é? Que diz assim, no melhor pano cai a nódoa, no melhor paio cai a faca, não é? Foi o que eu disse, não é? No melhor pano cai a nódoa, exatamente. Todos temos rabos. Todos temos telhados. Sabemos todos. E é espalha, não é? Eu tenho tudo, eu tenho um kit só com essas cenas, não é? E esta máxima, esta parábola mais uma vez se vê o quanto o Cristo é ardiloso, é inteligente e não só pelas palavras em si, mas pela forma também como as diz. E pela forma como faz a gestão daquelas mentalidades todas e daquele fervor, não é? Com que essas multidões normalmente se comportam. É interessante porque normalmente é difícil. Quando a gente vê manifestações em qualquer lado, vê manifestantes, não é? Porrada, pedras, tudo a comer à mão. No fundo a comer mais à mão, não é? E de um lado vê-se gente armada com cacetetes, escudos, capacetes, por aí fora. São duas forças que se combatem com as mesmas armas. Sempre pela força. Jesus usou sempre a força da intelectualidade e da bondade. Não é? Ele sozinho dominava multidões. E fazia aquilo que nós não fazemos muitas vezes. É claro que ele tem outra experiência que nós não temos, não é? Se eu soubesse que ele sabe, até eu. Não é? Porque ele também houve uma altura em que ele não sabia o que sabe e também não conseguia. Certo? Ele fez a escola toda. Exatamente, ele fez a escola toda e nós não. Então Cristo, quando se vê perante aquela multidão, e lá quem era a artista que estava lá no meio? Madalena, não é? Não é? A artista? É a Maria Madalena. Ela é a figura principal. Estava lá para levar assim umas calhoadas e ele, calminha aí, não é? E então aproxima-se dela e não dá uma palavra. Enquanto estava tudo lá, eu mato e os falo, que já vê-se de vez em quando, às vezes no supermercado, só não está a tentar roubar um lugar ao outro, não é? E o que é que ele faz? Remete-se ao silêncio, aproxima-se da rapariga, baixa-se e os outros todos o que é que fazem? Ficam a olhar, não é? Olha-me este, o que é que ele está a fazer? Está a aproveitar agora. Olha-me este marmelo, não é? Ficam a analisar o que é que o Cristo vai fazer. Ou não? Não é assim? Toda a gente se começa a acalmar, não é? E só depois dele se baixar, depois fez lá uns truques, não é? Fazer tanto que estava a escrever. Mas não estava a escrever nada, não é? Só estava a distraí-los. Ele no fundo estava a dizer-lhes assim, olha, vós nos querer aqui por lorpas que não me fazer nadinha. Vós estáis a pensar que eu estou a fazer coisa e não estou a fazer nada. Vocês só me estou a distrair. E assim foi. Não é? Eles viraram as suas atenções todas, que estavam voltadas para a Madalena, não é? Voltou-as todas para si, e como ele estava numa atitude calma, qual foi o retorno para os outros? Foi acalmarem-se. E isso é uma arma que nós usamos poucas vezes. E quando vemos alguém a fazer isso, normalmente resulta. Quando alguém está a atacar outro, e o outro mantém-se calmo, e o outro se remete ao silêncio, não há outro. Não dá tudo, quer dizer, não é? Acaba por ter que se acalmar, não é? Ficar ali um bocado naquela, o que é que eu faço agora? Até que se pode entrar, se quiser também, não é? Se o outro tiver força suficiente, na onda mental que o outro lhe interessa. E acaba por, muitas vezes, não haver qualquer tipo de problema, porque alguém se mantém calmo, se remete ao silêncio, não é? E o outro acaba por abrandar. É preciso ter força.
Certo? Tem muita força. É preciso saber o que se quer. Muita coragem, porque não podia levar com o calhau, não é? Não levava a Madalena e levava ele. Não é? E a seguir simplesmente venha a palavra que olha o covarde. Pois é. Mas isso foi o que ele ouviu, não é? Não, é o que vem a seguir quando Pois! se consegue ter a força de se abstrair, de se calar, Sim. Normalmente quem é violento e quem é agressivo usa das armas todas que tem, não é? E então apela sempre a todos os tipos de sentimentos. Deixa ver se eu consigo abalá-lo com isto. Não foi com isto, agora vou chamar covarde, ou vou chamar, sei lá, o que calhar. Então, isto é ou não é de alguém que sabe o que faz? É. Os outros são ou não são uma camada de camelos? É verdade. Não faltar nossas. Não é? Eu chamava a ver. Ainda somos, não é? Às vezes. Às vezes ainda tiramos as pedras. Não é? Só não tiramos às vezes porque não as temos. Então, isto no fundo é um bocado a demonstração de que nós, humanos, vivemos num mundo atrasado. E se vivemos num mundo atrasado, isso significa o quê? Que somos atrasados, exatamente. O mundo é o que nós somos, não é? O mundo é o resultado daquilo que somos. Então se nós estamos num mundo de expiação e de provas, pronto, é porque vocês são espíritos imperfeitos. Não é? Olhando para a escala espírita, quem já fez o curso básico, quem está a fazer, quem ainda vai fazer, sabe que há, ou saberá, irá saber, que existem várias divisões na forma como se escalonam os espíritos, pelas qualidades que cada um tem. Pronto, e há os imperfeitos, e depois os bons e os puros. Os puros é o canela, o emplastro, é? Eles são os puros, são aqueles, são purinhos. Então, e os espíritos referem aqui algumas características, pronto, gerais a todos, não é? E dizem que estes, mais parte das esferográficas, lá mais. Dizem que estes, as características gerais duas bastam. Dizem que este, não é? O mal predomina, não é? Sobre o bem. O mal predomina sobre o bem. E nestes faz-se a inversa, não é? Então o bem já predomina sobre o mal. Nós olhamos para nós, olhamos para o nosso mundo e para os seus habitantes e podemos, nem precisamos chegar muito ali porque só vai 2 ou 3 puros aí, não é? Lá acabamos de falar nisso. Estes imperfeitos e estes bons, onde é que nós nos encaixamos? Temos dias, não é? Dirão, há dias que eu até sou bem bonzinho. Não? Há dias? Uns segundos, de vez em quando. Agora deu-me uma guinada. Agora até vou ser benevolente. Mas já chega, não é? Não abuses. O nosso mundo, os habitantes do nosso mundo, as suas características principais são estas. E outra delas é a predominância da matéria sobre o espírito. E isto, aqui, se não for mais, aqui arruma logo connosco. Porque, de facto, não é? Predomina. E de que maneira? As nossas atenções estão voltadas a 90% para ser já um bocadinho simpático. Não é? Para ser um bocadinho simpático. 90% do nosso tempo é dedicado a atividades materiais. Se não for mais, poderíamos dizer que trabalhamos no mínimo, alguns, outros menos, mas pronto, a maioria, 8 horas por dia. 8 horas é logo 1/3 do nosso tempo. Outras 8 são essas a dormir, se calhar, são as mais espirituais de todas, às vezes. Não é? Às vezes. Porque as outras que estamos acordados é quase tudo ligado a atividades de características materiais. É comer, é tomar banho, é
Rebelde é o Paradise On. Estamos encarnados. Não é? É próprio da nossa condição. É o predomínio da matéria sobre o espírito. É assim mesmo. Ao mesmo tempo, não temos que ficar chateados com isto. Porque não há qualquer tipo de perversidade nisto. Porque há a haver perversidade nisto, o pervertido não sou eu. É Deus. Claro. Fui eu que escolhi estar aqui nesta condição. Fomos nós que traçámos assim as leis da natureza? Não fomos. Um espírito começa no patamar zero, não é? Portanto, nos reinos primários, portanto, até se diz nos minerais, não é? E só muito lá longe, passa aqui pelo meio dos vegetais, dos animais, dos homens, para chegar um dia lá a algo que alguém chama anjos, que nós não conseguimos saber muito bem o que é, ou então aos tais espíritos pedidos puros. Não é? Mas ainda falta bastante. É como sair daqui para os cabelos. Custa para caralho. Não é? Se levares voltas novas, rebentas com as unhas. Não é? Mas quando chegas lá, deu-te uma pica do caraças. Cheguei aqui. Que fixe. Agora tenho que ir para baixo depressa. Isto está-me a doer. E lá em baixo tenho um bolinho de chocolate à minha espera. Não é? É assim que as coisas se passam. Toda a gente sabe. Então, por aqui vemos que o quanto nós somos atrasados. Então, e aqui é que vem alguns de vocês ouviram esta minha teoria, não é? Mas outros não. Bem, agora é que já fomos. É a predominância do preto sobre o branco. O perdão é coisa de gente atrasada. Só precisa de perdoar quem é atrasado. Quando Jesus dizia, perdão para seres perdoado. Olha bem, faz o bem sem olhar a quem. Atira a primeira pedra, acaba o véu. Está sempre a falar para gente atrasada. Também, se não fosse assim, não precisava dizer nada, não é? Não estava lá ninguém para tirar a pedra. Estava lá toda a gente a mandar, não vai, nós vamos copo. Ninguém fez isso, não é? Toda a gente queria lhe mirar. Concordam com esta teoria? É uma teoria, vale o que vale. E é discutível. Se bem que nós nunca pensámos nisto desta maneira, não é? Falamos sempre do perdão de uma forma muito romântica. Quando falamos do perdão, falamos sempre, é assim uma cena muito fixe, perdoar, não é? Faz bem à pele, não é? Faz bem a muitas coisas. Olha, alivia-te, por exemplo, o fígado, tens menos problemas de figadeira. É verdade? É verdade. Imagina quando somos bons. Até temos problemas de figadeira quando não perdoamos. Não é? Ganhamos eczemas na pele. Exatamente. Não é? Daí que dizemos que o perdão é uma necessidade de um mundo muito, muito inferior. Num mundo onde se fazem coisas destas. A gente não consegue ver as expressões dos rostos deles, não é? Mas eles parecem estarem tranquilos. Ou não? Está ali um desgraçado, ele levar com uma cena de não sei do que é aquilo, é para cortar o pescoço, não é? Também não há nada daqui que fizeram aquela cena para cortar o pescoço. Apertam e os outros estão ali tranquilos, não é? Então, vais confessar, qualquer um confessa assim, não é? Remédio. E depois, quando confessares, afinal és culpado, bom, agora já vamos acabar de apertar. É o que acontece quase sempre, não é? Quando um confessa a culpa para se ver livre da dor e depois acaba por morrer. Reparem bem na passividade, não é? Desta gente, assim, desta tropa, assim, tranquilíssima. Mas isto... Até a própria posição do corpo. É tudo tranquilo, não é? É um mundo onde, desde que existe a espécie humana, nunca mais houve um dia de paz. Nunca mais. Acabou-se a paz. Oh, o primeiro humano apareceu bem. Olá, aí estás a ocupar a minha caverna, sai-me daqui e leva já com a boca. É? Olha-me este a tentar roubar o meu. Não é? E eu nenhum. Não é? De facto, faz parte da evolução. É assim mesmo. Não é o mal em si. É o erro.
Aqui a questão não é a gente fazer mal, é a gente não saber fazer bem. E quem não faz bem, erra. Engana-se. Porque não sabe fazer melhor. Faz como sabe fazer. E às vezes como sabe fazer é muito mal. Sabe fazer mal, não é? Daí que, para aprender a fazer bem, precisamos de fazer as coisas muitas vezes. Por exemplo, 7 vezes 70. Não é? Estão a ver? É fixe, não é? Esta matemática do Cristo. Isto agora é a parte mais fixe, não é? Que agora a gente anda a porrada à distância, não é? Manda-se bombas para lá, a gente já nem vê os inimigos, quase. Mas antigamente era mesmo de... Era a morraça, era aos paus, era muito mais... Se bem que isto é muito mais mortal, ao mesmo tempo. Mas nunca mais houve paz, é verdade. Ainda andamos a viver há uns dias esta questão ligada a estes gigantes, não é? Estão a ver o que estamos a falar, não é? Da questão da Volkswagen, que fez para aí uma fraude a nível planetário, que só avisa o quê? Qual era a ideia? A ideia é guito, dinheiro, não é? Dinheiro, muito dinheiro. Poder. Nós queremos ser os primeiros do mundo. Não importa como, pelos vistos, não é? Não importa de que maneira. O que interessa é que nós queremos ser os melhores do mundo. E estavam a conseguir. Estavam a ser os que vendiam mais, porque os melhores parece que revelaram-se realmente não serem. Tudo isto motivado por dinheiro. E então, depois de serem apanhados nesta malha, o presidente lá daquilo fez-me lembrar o tipo que está em casa, não é? Está com a amante na cama e a mulher chega e apanha-o com as calças não é? Lá em baixo. E ele diz sempre o quê? O que é que ele diz? Quando é apanhado com as calças na mão? Isto não é o que parece. Isto não é o que parece. Se não é o que parece, deve ser uma diarreia, não é? Isto não é o que parece. Desculpa, estou muito arrependido. Porquê? Porquê que estás arrependido? Foste apanhado. Não é? Às vezes estamos. Às vezes estamos a fazer as leis e já nos estamos a arrepender. Outras vezes não. Depende das vezes. Não é? Às vezes a gente... Lá está. É a tal tentativa. E a tal tentativa dá nisso. Dá ao ponto de fase e não te importas. Dá ao ponto de fase e és apanhado e começas a pensar que se calhar tens de começar a importar. Mas continuas a fazer. Que é precisamente aquilo que está a acontecer com estas pessoas. Não é? Não, pronto, foram só aqueles carros. Aqueles 9 milhões e não sei que são pouquinhos. Pedimos desculpa aos nossos clientes. Os outros camelos que andam a respirar o ar e o azoto e as toxinas e aquilo que nos mata a todos, que não temos a Volkswagen, não é indiferente, não é? Não temos que pedir desculpas a ninguém. Opa, que alguém nos manda respirar o que sai do escape deles. Não é? Sim, nem tínhamos nada que respirar. A gente até devia ter uns filtros para filtrar aquilo. Catalisadores nos carros para quê? É arranjadas para o nariz. Não é? Se ninguém tem problemas. Já venho esta semana outra vez. Afinal, também há mais carros. Afinal, também há na Porsche. Não é? Afinal, em que é que ficamos? Afinal, eu só vou admitir o erro na medida em que for descoberto. Enquanto não for descoberto demais, deixe-me andar, não é? Deixa eu ver se eles não apanham isto e tal. E é assim, muitas vezes, isto é um bocado à escala. Estamos a falar de uma fraude à escala planetária. Mas isto acontece à escala de 1 para 1. De 2 pessoas. E nós estamos cheios de casos desses, não é? Se calhar até dentro de casa. Como é que o outro vai apanhar? Não é? Então a gente pergunta assim: ó rapazinho, tu se não tivesses sido apanhado, estarias arrependido? Depois ainda tenho uma cena mais fixe, não é? Este mundo está tão nós somos, não é o mundo que está, nós somos tão às avessas que o tipo faz um crime à escala planetária e vai para casa com 30 milhões de euros no bolso. Obrigadinho, estou muito arrependido. Olha, agora vou-me dedicar a outros projetos. Vou-me dedicar a outros projetos, agora vou-me dedicar à pesca. Não é? Com este dinheirinho e tal, estou bem. Já tenho uma idade boa, nem vou precisar dele, nem vou conseguir gastar, não é?
Assim é sempre fácil. Agora a gente pergunta-se, eu faria o mesmo no lugar dele? Talvez. Não sei, não tive a oportunidade. Porque há outro ditado que diz, a oportunidade faz o ladrão. Não é? É igual. Não é? Nós não sabemos. Já é um indício. Já conseguimos ver? É um indício, não é? Sim, sim. Nós às vezes no 1 para 1 já vimos o que somos capazes de fazer, já vimos se conseguimos, se sentimos remorso ou não, se não sentimos nada, se nem sequer nos lembramos. Quem andar no mundo e pensar assim, eu nunca faço mal a ninguém, pronto, esse está perdido. E esse é ficar nele internado. Ou então fazer uma lavagem. Rapaz, senta-se aqui. Vamos conversar um bocadinho. Não é? Há aqui qualquer coisa que não está muito bem porque tu realmente deves fazer mal a alguém. Porque senão, das duas uma. Ou não estavas aqui, ou estás aqui numa missão, mas é que tu vais fazer nada. Não é? Teria que estar numa alta missão. Não faço mal a ninguém, só faço o bem. E não se vê nada, quer dizer. Só, estou à espera e tal. Dei um tempo, diz o outro. Não é? É muito interessante esta nossa postura, a gente vê isto, retrata-se bem, no fundo, em coisas mesmo ostensivas, não é? Que se vejam. Mas ao nível, o que diz ali a Betina, não é? Ao nível do pequenino acontece exatamente a mesma coisa. Não é? É o clipe, é a folha de papel, é a resma, é a borracha, isto que é que interessa, ninguém vai dar conta. E um dia elas abrem falência. Não é? Porque há estruturas em que trabalham milhares de pessoas. E milhares de pessoas a roubar um clipe são milhares de clipes. Não é? São milhares de clipes. E alguém tem que pagar a fatura. Não é? Quer dizer, às vezes a gente chega ao fim e não consegue mais pagar. Era um Alex, bem que ele quer receber o dinheiro das fotocópias e da Ricoh, mas não há. Sabe-se lá porquê? Não é? Então, todos estes problemas acontecem porque, na verdade, os problemas nem sequer são da alta sociedade, os problemas não são dos políticos, os problemas não são dos religiosos, não são de quem faz as guerras. Os problemas são problemas de base, são problemas de raiz, são problemas de casa, são nossos problemas. São os problemas que nós tivemos na educação que os nossos pais nos deram, na liberdade que nos deram, não controlada. Por acaso, para alguns até que foi mais ou menos, para outros não ficou tão bem. Não é? Muitos ficaram pelo caminho. Também voltaram para lá e vão voltar para cá outra vez. Não é? Há sempre, nesta história de morrer, há sempre um bilhete de ida e volta. É o que tem de bem. Mas é uma sociedade como isto, não é? É uma sociedade de dedo no ar. É uma sociedade de exigência de resultados. Então, neste momento, é uma exigência de resultados que é assim uma coisa assustadora. Não se pede a um filho, vê-se pouca gente a pedir a um filho, que seja a melhor pessoa da escola. Opa, eu gostava que tu fosses o gajo mais fixe da escola. O que também seria triste, não é? Ao olhar para os nossos filhos, se aquele for o melhor da escola, imagina os outros. Não é? Porque muitos filhos, muitos dos que lá andam, são mesmo má gente. E têm pais. E os pais deles querem para eles o mesmo que os pais dos bonzinhos querem. À partida. Há uns que não se importam tanto. Não é? É verdade, também não é? É deixá-los andar, aqui quando estão na escola, estão lá arrumadinhos no celeiro. É uma chatice quando chega às 5 horas que é preciso ir buscar-los. Ou às 4. Agora, eu quero que tu sejas. Ai, de ti se me apareces aqui com teste abaixo de 75%, vais de castigo. É fuzilar esse pai, não é? Esse pai não está na cabeça. O que é que ele anda a fazer? É retratar-se, no fundo, porque a maior parte de nós, eu ponho-me a olhar para. Só tenho uma filha em idade escolar e todos os pais têm expectativas para os filhos, é evidente. Mas normalmente são expectativas que nós próprios, como pais, não conseguimos cumprir enquanto estudantes. Enquanto fomos estudantes. Não é? Há uma projeção de nós neles. À espera que eles consigam bons resultados, que eles sejam bons, que eles sejam reconhecidos. Porque ao mesmo tempo sentimos que quando são reconhecidos, nós também somos. E de alguma maneira notamos que eles sendo reconhecidos, vemos que a educação que lhes demos teve... foi uma boa educação, sim senhor, tenho os pais à maneira. Terá. Quando eu sou um pai que dou 5 euros à minha filha para tirar um excelente, cada vez que tiras um excelente dou 5 paus. Acontece isso. Estão lá 5 euros. Mas tens de ter excelente.
Satisfaz bastante, pai? Não, 2.500? Não. Nada, Zé. É exatamente isto, é o perdão para seres perdoado. É, olha, tirar bons resultados que é para receberes o guito. Não é? E os meninos não fazem nada em casa. Aí, pá, os gajos têm que estudar e não sei o quê. Nós vamos fazer tudo, os pais carrascos deles, não é? Um servilismo horrível. Servilismo horrível. É verdade. Oh, dá aqui uma mão. Olá, arrumaste o teu quarto? Que quarto? Não sei o que é. O quarto é meu, não pode. O quarto é teu. O quarto é teu nada, o quarto é nosso. É essa merda. É o que é. Não é? É teu quando pagares as contas. Ou quando eu morrer. Tens sorte. Se eu morrer, ela fica paga. E se a tua mãe morrer também, já é vosso. Até lá, é meu. Ponto final. E nós falamos para os nossos filhos sempre como se eles fossem... quer dizer, às vezes não falamos muito bem, não é? Porque eles depois também esticam sempre a corda e de repente ela arrebenta. E quando ela arrebenta a gente vai com um gajo de caralho, não é? Ai, carrinho de pimba! E eles ficam ali, parecem um Stradivarius. Tocam ali que é um espetáculo. É verdade, não é? Quando eles roem mesmo a corda, quando eles fazem mesmo a asneira da grossa e a gente se zanga, eles andam ali umas temporadas espetaculares. Aqueles é que são mesmo os nossos filhos. Isto é o que é. Este aqui é o meu menino. Não é? Ao mesmo tempo é só lembrarmos de como é que éramos quando éramos putos. É exatamente a mesma coisa. Não é? Portanto, o modelo continua a ser mais ou menos semelhante, com algumas evoluções, eles têm acesso a mais informação, aprendem muito mais rápido e melhor do que nós, não há dúvidas nenhumas. Não é? E se não temos argumentação, somos comidos de lado. Sim, a argumentação até pode ser argumentação, acho que comida é mesmo. Sim. Não é? Eles são filhos como ratos, só lhes falta chegar. Sempre estão, muitas vezes. Então, este problema acontece porque em casa, estes problemas à grande escala, porque em casa vive-se em guerrilha, não se vive em guerra, mas passa-se muito tempo em guerrilha. Não é nas casas todas, é evidente. E também não é em todas as idades. E há casas em que isso aconteceu, em determinadas idades, e só mais tarde, afinal deram conta que pais e filhos até se amam. Não é? Afinal. Normalmente acontece muito quando a gente também passa a ter filhos. Afinal eu comecei a perceber melhor o meu paizinho. É? Olha como eu dei cabo da cabeça ao meu paizinho, coitadinho. Porque eu passo-me com esta criatura que não faz metade do que eu fiz, o desgraçado, a paciência que teve que ter para maturar. Metade das cenas não sabia, não é? Metade não. 4 quilos não sabia o que fazia. Temos de ser honestos. Não é? Alguns também não sabiam porque não queriam saber. Não é? Também. Quando nós nos guerreamos porque, no fundo, há esta tentativa de cada um de nós impor modelos ao outro. Não é? Impor ritmos, impor vontades, impor desejos. Faz isto assim. Mas eu não quero fazer isto assim. Eu acho que assim não é tão bem feito. Mas faz, tu-te a dizer que assim é que resulta. Então faz tu. Não é? Um homem pensa assim, não diz, claro, mas pensa logo. Não é ou não é? Se fizes tu, é que era umas dúvidas de caraças, não é? Estávamos a estar aqui nesta guerra. Mas pronto, a gente dá mais uma bébia e depois acaba por fazer como ela quer. É verdade, não é? Para ela se calar, ao menos. Pronto, eu faço. Às vezes somos mais teimosos um bocadinho e fazemos como nós queremos. E às vezes dá guerra, outras vezes não. Depende. Agora, há uma dificuldade muito grande, não é? Em abdicarmos de princípios. É difícil. Então, olhando para isto, supostamente quem são as pessoas que nós mais amamos? Ninguém tem dúvidas do que estou a pensar. Todos os CPUs e nossos filhos. Os nossos filhos. Não há dúvidas. Não é? Os meus filhos. Pais e filhos. Os nossos pais, às vezes também. Um lado para o outro. Às vezes os nossos familiares mais... Não é? Às vezes alguns amigos. E mesmo assim, com esses que supostamente
ou a quem supostamente dizemos amar, andamos muitas vezes à porrada. Com esses que nós mais amamos, discutimos muitas vezes. Com esses que nós mais amamos, temos discussões que dá para andar a comer arroz de trombas para dar de 15 dias. Não é? Aí, irmãos, aqui um 31 de caraças. O que é que vai ser hoje? Arroz de trombas. E amanhã mais trombas. Não é? É uma chatice do caraças. Um gajo chegou a um ponto, já começa a não aguentar muito, não é? Já começa a... eu vou ter que fazer qualquer coisa. E depois quem é que... Opa, é aquele que tiver menos... que se começar a sentir mais incomodado é que vai ceder. Já não aguenta mais. Ou então, estão num braço de ferro tão grande tanto tempo que acabam por romper. Rompem, separam-se. Não é? Porque já não há maneiras, não há condições de uns aturarem-se aos outros. Já são mais dias de infelicidade do que dias de felicidade. Só são dias de infelicidade, às vezes. E isto visto em 2000 e que dia é hoje? Dia 6 de novembro. Não é? De 2015. Dia 6 de novembro de 2015, a gente se puser assim, alguns que são adeptos da história, não é? Sabem muitas coisas de história. Mas olham para a história e conseguem perceber que as histórias que se contam são apenas fragmentos, não é? Contos de situações, de coisas que aconteceram. Quando a gente vê um filme, vê fragmentos, vê partes. Quando alguém teve uma vida muito feliz, não mostra às vezes num filme que teve partes infelizes. Não é? São fragmentos e a gente lê a história como espacinhos. Pega-se aqui numa ponta, ali noutra e tal, e a gente faz a história. O dia 6 de novembro, se alguém estiver em casa andando com alguém, que pense nisto. Porque no dia 6 de novembro de 2015, daqui por 500 anos, é igual a 0. Não tem história. Então, provavelmente, andamos a guerrear-nos com aqueles que nós amamos por coisas que valem nada daqui a 500 anos. Mas se daqui a 500 anos não valem nada, provavelmente, hoje, são igual a 0. Valem o mesmo. Se não valem daqui a 500 anos, hoje também não valem. E isto é o prato do dia. São muitas imposições de ideias, são muitas imposições de desejos, de querer comandar a vida dos outros, de querer que eles façam desta e daquela maneira, para coisas que não valem nada. Que valem 0. O que é que interessa se plantas as couves viradas para Meca ou se as plantas viradas para o Sameiro? Não é? Vamos ao Porto. Ok. Vamos por onde? Pela A28 ou vamos pela A3? Vamos pela A28, como é que querem pela A3? Mas ali tem mais buracos. E às vezes é este circo. E de repente, quando damos conta, estamos em Paradela. É verdade. Que é nos Jerez. Não é? O Paradela foi Porto. A gente perdeu-se, entretanto, não é? Esqueci-me. Há gajos que vão fazer piqueniques a Viana e primeiro vão para a Monção. Não é, Luís? Não foi o Luís, mas o Luís conhece-me assim. Não é verdade isto. Se a gente relativiza as coisas, olhar para... Ei, pá, não, eu hoje tenho que mostrar que tenho peito. Não, eu hoje vou fazer as coisas como eu quero. O meu patrão não vai lixar, mas é o caraças. Quem vai lixar sou eu. Ele vai ver. Amanhã já não sei contar a história muito bem. A história já está a começar a desvanecer. Já estou a começar a acrescentar pontos e a tirar outros pontos. Não é? E a história já não é bem aquela. Daqui por uma semana, então é que já começa a ser mais ofuscado. Ei, já nem sei muito bem porque é que me zanguei e tal. E daqui por um mês, então já não era nada. Daqui por 500 anos, nem vem nos livros. É que não vem nos livros. Então, por que caralho é que nós nos andamos aqui a chatear? Porquê? É claro que a gente estava aqui a dar uma catarse, não é? Porque na hora, a exame da frente. É pior, muito. Mas tenho aprendido com isto. Tenho aprendido com estes diálogos, tenho aprendido com estas exposições, tenho aprendido com as experiências. Alex, já não nos zangamos algumas vezes? Já não discutimos duro? E alguém diz assim, pá, estes gajos não são amigos. Claro que são. Não é?
Ao mesmo tempo, isso acontece cada vez menos vezes. Porquê? Porque a gente dá e depois de repente já começa a ter um olhinho e diz, não foi muito bem feito isto. Não é? E recolhe a base. E vai fazer contas. Ora bem, mais uma. Já vou em 200. Se enganei-me no 150, não sei o que. Vou botar 10 para trás. A gente tem que enganar, o resto da Volkswagen, não é? 10 para trás, ninguém vê. Só eu e Deus é que sabemos. Tudo isto se resume a um problema de egocentrismo. De facto, não é? É a imposição das minhas ideias, dos meus métodos, e isto gera um puto de um stress. Isto é super cansativo. Se nós conseguíssemos olhar para as coisas e dizer assim, isto é importante, eu daqui não devo abdicar. Se abdicar disto tem que ser realmente por algum motivo que seja muito forte. Pode ser até abdicar da minha própria vida. Não é? Ou não? Pode ser. Mas só em casos muito extremos. Agora, do que é muito importante, no conjunto de situações que a nossa vida comporta, o que é muito importante daquilo que nós fazemos todos os dias? Muito importante daquilo que a gente diz, não podia deixar de fazer isto. Tenho um bocado de dificuldades em pensar. Não me lembro de nada neste momento. Não há nada, quase nada. E a gente vê isso quando? Quando a gente entra numa situação qualquer de risco. Não é? Quando de repente alguém diz, ei pá, está-se a passar isto e de repente a gente larga tudo e vai. Porque se chegarem fogo ao prédio, epá, já não está preocupado com o computador, não é? As importâncias mudam um bocadinho de figura. O que é mais importante? É o computador ou nós damos todos à sola? Andamento. O computador que se lixe. É? Portanto, as coisas mudam logo de escala. Mas na rotina do dia-a-dia nós não conseguimos fazer esta distinção. O que é importante e o que é que não é? O que é que justifica haver um braço de ferro? O que é que não justifica? Porque às vezes justifica a gente lutar, a gente impor uma ideia, ou tentar, a gente argumentar com convicção. Às vezes vale a pena. E às vezes nessas alturas vale mesmo a pena e muda mesmo as coisas. E aí a gente vale a pena estressar-se. E aliar-se e não dormir se for preciso. Um dia, 2, 3, o que for preciso. Porque aquilo vai mudar a história. Aquilo vai mudar o mundo. Por causa da greve de fome no Latino. Por exemplo. Por exemplo. São braços de ferro, não é? Por convicções muito fortes que realmente podem mudar a história, podem mudar o bem do resto do pessoal. Eu lembro-me, eu acho que já vos contei esta história, uma vez que fui ao hospital com a Gabriela, com ela uma semana. Oh, anda cá, vais fazer uma ecografia à cabeça, está bem. 8 menos um quarto da manhã. Tão cedo, com o bebê. Tá, vamos lá. Não é? Chegas ali à cena, é uma coisa mais ou menos como esta em termos de tamanho, assim umas cadeiras como aqui, e estás à espera, 8 menos um quarto, 9 menos um quarto, 10 menos um quarto, e nunca mais é chamado. Quer dizer, o tipo que pega às 8 menos um quarto, e ainda não atendeu as pessoas todas que tinha até às 8 menos um quarto, para eu estar aqui à espera. Não é? Pô, quantas vieram antes de mim? Não devem ter vindo muitas. Não é? Enquanto isso, estás com o bebê à espera. Que entretanto faz xixi, faz cocó, tem que comer. E tu vais, queres um café, vais a um café, tenho um fraldário, tenho sim senhor, vai ali. E chega no hospital, não tem um fraldário. Muda as fraldas em cima da cadeira. Dá-te uma maneira, ou mete a teta de fora e enfrenta toda a gente. Siga! Não é? Não está lá um bebê, está lá 2 ou 3 ou 4, há vários. Mas começa-se a ficar assim um bocado perturbado, não é? Oh amigo, o que é que se passa? Há aí algum problema? Ah, isso vai comigo. Vou tornar, como está disto? Não é? E vais perguntar o que é que se passa. E ninguém te responde. 10 horas, chamaram-te. E finalmente. E lá vamos. Não é? Primeira reação. Normalmente, o que é que nós fazemos? Vamos pelo caminho a resmungar. E depois, quando chegamos ao doutor, doutor, hein? Confiança. Bom dia. Porque é o doutor. Se fosse o trolho, a gente insultava logo. Não é? E a primeira coisa que a gente diz é assim, olha, peço desculpa, eu cheguei aqui às 8 menos um quarto da manhã, mais cedo, porque a gente para ir para o médico tem que chegar mais cedo, não é? Porque o doutor também não pode esperar por ninguém. E estou a esperar 2 horas e um quarto com uma menina de uma semana ali fora, num sítio onde não tem que falar, no lado onde não... Quero que me explique o que é que se passa. E o homem,
Vou-lhe explicar simplesmente. O senhor tem toda a razão para estar chateado. Pois estou. Lá disse. Olha, está aqui a minha escala de serviço, estou escalonado para aqui, estou escalonado para as urgências e ainda estou escalonado para dar consulta no seu onde. Mas vocês estão malucos ou o quê? Quer dizer, está escalonado para 3 serviços à mesma hora? Não é? Olha, o senhor vai fazer o que tem para fazer, mas eu, no fim, vou fazer queixa. Há aí um gabinete do provedor e do utente no hospital e eu vou para lá. Acho bem. Pois, acho que nem que não achasse, eu ia na mesma. Mas tratei com credibilidade. Não é? Sem levantar a voz. No fim, lá o homem atendeu, então, fez aquilo que tinha para fazer e íamos cá para fora. Gabinete do utente. Acho que do doente. Realmente é do doente, só pode. Enganei logo na porta, fui dar logo à porta da provedora. Aqui é comigo, mas não é comigo. É que tenho ali a secretária, ela é que vai tomar notas. Ah, está bem, é que eu fui ali mudar a fralda da minha filha e não havia. A filha tanto mal, não é? Porque a minha filha não é mais para lá. Mas os filhos dos outros vão. Não é? A seguir a mim vai mais alguém. É que não há fraldário nas casas de banho. Ah, não pode ser. Ai, pode. Só se roubaram. Eu não havia. Não é? Eu vou lá consigo. Lá vamos. Ai, de facto não tem. Então, não estava maluco, não é? Então, olha, eu vou ali e vou já preencher os papéis. 1 hora à espera. E a minha mulher, vamos embora. Não vamos embora nada. Então já esperei tanto tempo, a rapariga até já mudou a fralda, já fez xixi, já fez cocô, já comeu tudo, ela tem tempo. E eu também. E esperei. Não é? E expus o problema que tinha que expor. Foi para mim. Não foi. Porque para mim eu nunca mais lá fui. E não conto ter mais filhos. Por isso aquele serviço não deve ir mais. Não é? Agora, o que sei é que passado 3 meses recebi uma carta do hospital. Senhor Fulano, não sei o quê, agradecemos o seu parecer. Já comunicámos que já tomámos providência e já colocámos o fraldário. E na próxima vez que eu fui ao hospital, fui logo ver. Claro, fui ver. Ah, então, estava. Mas só estava no das mulheres. Está mal. Porque o homem não muda a fralda. Não é? Está mal. Agora, é preciso a gente chatear? Às vezes é. É preciso a gente gastar tempo? Às vezes é. O que é que a maioria de nós faz? Oh, filho, pá, tanta gente, vamos embora. Não, há situações em que, às quais não devemos virar costas para aquilo que realmente exige a nossa atenção e no fundo, o que é que isso significou em termos de esforço? Nada. O esforço já tinha sido feito até ali estar à espera 2 horas com ela. Esse é que foi o esforço. Em que tu não vês nada, não sabes o que está a passar, não é? Estás à espera de quê? Mas vais ser atendido ou não? Ninguém te diz nada. Não é? E lá está o fralda. Quem tiver ecografias para fazer aos meninos, deve fazer. Lembra-se quando lá forem, olha, então, qualquer dia vão lá fazer uma assinatura naquilo. E não sou melhor do que ninguém. Não é? Isto é só uma questão de vontade. Qualquer um, se quiser, faz isto. Basta querer. Isso é um dever cívico. Eu não sei se é dever ou não. Agora, é uma possibilidade. Não é? É uma possibilidade. Olha, é uma coisa que eu posso fazer. Ao fim e ao cabo, depois de tudo isto, de acordo com aquilo que Jesus dizia, no deve e no haver, quem é que precisa de mais? Quem é que deve mais? Não é? É o que insulta ou é o que é ofendido? O que é ofendido não insulta outras vezes? É um bocado este nosso jogo, não é? É um bocado o jogo do ganso, não é? Agora cais tu na casa, a seguir caio eu, pá, é à vez, meu amigo, é assim que funciona. Se formos analisar isto na ótica das personagens, podemos pensar em várias hipóteses. Com o perdão, nós temos várias hipóteses. O raio do quadro está uma bosta, não é? Nós temos várias hipóteses. Uma hipótese é a gente ofender-se. Hipótese 1. Não é? Hipótese 2 é a gente não se ofender. Não é? Podemos não nos ofender. Ofender. Sendo que esta hipótese abre outras 2 hipóteses. É, eu ofendendo-me posso perdoar ou não. Tenho sempre estas hipóteses todas, cada vez que eu faço qualquer coisa.
eu posso fazer o que me apetecer. É fixe, não é? Escolha o dedo. Qual é a ver? Não é? Se eu perdoar enquanto eu ofendido, qual é a melhor solução para mim? De todas estas? É ofender-me? É não se chamar. Se me ofender. Mas a melhor de todas é não me ofender. A melhor de todas é esta. Esta não provoca eczemas, não provoca diarreias, não provoca irritações, não faz mal nenhum, mantém-nos sempre na paz. Agora é não ter necessidade de perdoar. E isto é que é o melhor, é a gente não se ofender. Se ofender, qual é a melhor? É perdoar. Porque também, olha, em termos gástricos também ajuda. Há uma série de coisas, não é que é bom. E dá-nos um prazer, não é? O outro, o que ofende, já que tinha outra hipótese, que era não ofender, não é? É obviamente, de todas, a melhor. De todas é a melhor. Nem sequer é a gente não se ofender. É não haver ofensor. Se não houver ofensores, não há quem se ofenda. Tem outras duas hipóteses. É pedir desculpa, não é? Ou não pedir. Se pedir desculpas, tem outras duas hipóteses. Que é aquele gajo ali em cima aceitar ou não. No meio disto tudo, se eu for o ofensor, já vimos que o que se ofende, o melhor é não se ofender, não é? Segue a vida dele na boa, o outro ficou com a ação. O que ofende depende de quem o seguir em frente. Do ofendido. Depende de si. Claro. Imagina que ele até pede perdão e este gajo aqui não perdoa. Não aceita. O que é que acontece? Já pedi perdão. Eu posso seguir em frente, não é? Olha, eu estou muito arrependido, Alex. Opa, eu fiz aquilo, desculpa lá, não devia ter feito. Não é? E ele, bem, está aqui hoje. Deixa-os a parte. Epá, pronto, olha, mais uma vez peço desculpa, não posso fazer mais nada. É seguir em frente. E quem fica borrado é o que não perdoa. Quem fica num problema, quem fica numa alhada, é quem fica ali a roer naquilo. É esse que vai, sei lá, vai ficar com um cargozito de qualquer coisa, não é? Está ali com tantos derrames. Normalmente utilizar a falsa hipótese, que é perdoa, não esquece. Essa também, essa é a melhor toda, não é? Essa é a ver, não é? Olha isto, agora. Quase que estragamos. É o perdão condicionado. Eu perdoo, mas eu esqueço. Opa, claro que não te esqueces, não é? Só se tiveres Alzheimer, tu vais esquecer. Mas também precisas dizer, não é? Mas essa não esquece, tem outra intenção. Claro. Não é só não esquece dele. Claro, eu perdoo, mas não me esqueço, logo não perdoo. A intenção é mesmo essa, não é outra. Essa é que é a verdadeira, é honesta. Então, mediante isto, o que é que nos reserva o futuro? Para concluir. O que é que nos espera o futuro? Uma escolha. É um bocado aquilo que a gente quiser, não é? Ao mesmo tempo, a gente sabe de certeza que o futuro que nos espera é que a gente vai fazer o bem e não vai ofender ninguém. Não é? O futuro, aquele, claro bem. Não é? O futuro, diríamos assim, o futuro é a gente não se ofender. Mas o futuro, quando estes aqui já forem capazes de não se ofender, já não vai haver ofensores. Quando nós chegarmos ao ponto de sermos capazes de nunca nos ofendermos com ninguém, vai ser precisamente a mesma hora em que do outro lado não há ofensores. Não há ninguém para... Quer dizer, agora que eu estava preparadinho, não é? Agora, pá, até já estou a ficar um bocadinho ofendido com isto. Agora que eu estava mesmo no ponto de caramelo, não é? Olha, agora não faz falta nenhuma agora. Mas é isto o futuro. É muito interessante, não é? Que nós fazemos estas batalhas do perdão para não sei... E no fim e ao cabo, vai bater tudo certinho. Não é neste mundo atrasado. É naquele mais adiantado. Não é? Onde é que vai ser isto? Olha, qualquer dia.
Cada vez será melhor. Sim, claro. Ainda bem. Hã? Até lá vamos tentando. Até lá, exatamente. Até lá vamos tentando. De qualquer forma, não deixa de ser um excelente exercício para nós isto. Bem, se nós conseguirmos mentalizar isto, que é as contas de multiplicar agora. Isto são as contas de multiplicar. Isto é mais uma vez a multiplicação. Já vou em 270. Mas eu agora já tenho aqui mais uns trunfinhos. E para a próxima, provavelmente, quando estiver para me ofender com alguém, ou quando estiver para ofender alguém, vou-me lembrar um bocadinho disto. Quando estiver para chatear a minha mulher, olha, vai lá e tira-me o carro dali daquele sítio porque o meu está a apanhar. Que é capaz? Deixa-me apanhar, meu. Está aqui o que? As larvas em cima do carro? Deixa apanhar. As larvas têm que ir para um lado, não é? Se parecer um carro cai no chão. Não é mais fácil, Não é? é um bocadinho. Ei, fogo, então olha, depois estão postos os talheres e não sei o quê, os talheres todos ao contrário. E o que é que isso interessa? Vai ficar mais feliz se os talheres estiverem virados ao lado, antes a gente vira-os. É a gente olhar para as coisas e dizer assim, opá, isto realmente a posição disto nem é esta. Mas em vez de, que ainda por cima, o raio da mentalidade é quase sempre esta, quem é que pôs isto assim? Não é? A primeira pergunta, não interessa, se calhar o gajo já nem está lá. O tipo que pôs aquilo lá, assim. Isto não é assim, põe assim. E segue a vida, não é? Segue em frente. E amanhã, se calhar, aquilo vai lá está outra vez. A pior das hipóteses, E põe somos outra nós vez. que pusemos, Não fomos é? nós que pusemos. Somos muito impacientes. Somos muito impertinentes. Com coisas que não valem nada. Zero. Zero. Não é? E depois, olha, Xanax, Panadol, Panolivadron e por aí fora. Ai, que me dói de coisa, não é? Sempre isso assim. E pronto, chegámos ao fim da nossa caminhada de hoje, não é? Foi assim um bocado, como é que é dizer? É um bocado manhosa. Mas olha, podem acreditar que foi honesta e que mais do que divertir, que tenha servido para nos pôr a pensar.